Olá, sejam novamente bem-vindos ao Alô Catio, canal de YouTube inteiramente dedicado ao estudo desse livro, A Mensagem Reencontrada ou O Relógio da Noite do Dia de Deus, do pintor, poeta e alquimista francês Louis Catio, dedicado aos estudos ligados a este livro, relacionados a este livro. E essa aqui é a regravação, atenção, regravação, nova versão, do nosso vídeo de número 2. Porque a primeira versão, que já estava disponível aqui no canal, precisava ser mais detalhada, mais minuciosa, mais clara. E isso foi feito e está aqui. Só que, antes de começar, eu tenho de me apresentar, porque no vídeo número 1 eu nem sequer disse quem eu era. Me desculpem muitíssimo, estava muito entusiasmado. Meu nome é Fábio Malavolha. Profissionalmente, radialista, jornalista, produtor cultural. Eu me dediquei muito à poesia, especialmente, à arte e à cultura em geral. É disso que eu vivo até hoje. Mas o Alô Catio é uma outra coisa. Totalmente diferente. Feito de graça. Disponibilizado de graça. Para falar da graça. A graça que pode ser achada na mensagem reencontrada e em outros livros desse gênero precioso. Como eu disse no primeiro vídeo, o que eu vou compartilhar aqui não é fruto da minha cabeça, mas de uma instrução tradicional, na qual não há novidades, não há lugar para a inovação, por assim dizer. Porque se houver um profeta, um filho de Deus vivo hoje nesse mundo, ele diz exatamente a mesma coisa que outro filho de Deus disse 5.000 anos atrás. É sempre a mesma revelação, em chinês, em sânscrito, em hebraico, em grego, em francês, nesse caso. Muda o idioma, mudam as referências, mudam as imagens usadas, mas o fundamental do que os conhecedores têm a dizer, a essência e a substância das suas palavras, isso não muda. É sempre idêntico. Nós é que podemos ter alguma dificuldade para perceber essa identidade. Então, eu vou tentar ser fiel a isso e repetir aqui o que eu aprendi estudando a mensagem encontrada e as obras, os comentários que surgiram a partir dela, inúmeras obras, inúmeros comentários, especialmente os trabalhos dos primeiros herdeiros espirituais de Catio, os irmãos Emmanuel e Charles Dogvorst. E eu comecei no vídeo que inaugurou esse canal com a primeira parte de um ensaio chamado O Livro de Adão, de Charles Dogvorst. O Livro de Adão, O Livro de Adão. E como eu expliquei lá, assinava os seus textos como Carlos del Tillo, é a hispanização do seu nome. Esse ensaio é dedicado, esse ensaio chamado El Libro de Adán, é dedicado ao símbolo do livro. Então, esse livro se chama El Libro de Adán, o livro de Adão. É uma coleção de estudos, é uma coleção de ensaios. E o primeiro ensaio tem o mesmo título do livro, El Libro de Adán, o livro de Adão. E é isso que nós estamos apresentando aqui. Eu sugiro a quem não viu que procure aqui no canal assistir primeiro o vídeo número 1, o livro de Adão 1, do qual esse aqui é a sequência. Lá eu contei que o Carlos del Tillo diz que na linguagem tradicional o livro representa uma realidade escondida, oculta. E ele dá o exemplo, por exemplo, ele dá o exemplo de sonhar com um livro. Né? Você sonhou que alguém te deu um livro, se esse livro veio do céu, então, maravilha. E então ele conta a lenda de como o famoso alquimista Nicolas Flamel realizou a grande obra, isto é,
a completa obra alquímica de regeneração do homem, a partir de um sonho, onde ele viu justamente um livro venerável, magnífico, que ele passou a buscar, que finalmente ele encontrou e com o qual, no final da história, alcançou a sua meta. Vejam o vídeo inicial, a lenda é muito bonita, é muito interessante e é muito instrutiva. E a pergunta final, ali, quando o vídeo terminou, era: mas que livro é esse que permitiu realizar uma tal obra? E é a partir dessa pergunta que nós vamos seguir em frente. Mas antes de dar esse passo, eu preciso dar um aviso. O que vai ser dito aqui, ou melhor, repetido, são interpretações herméticas, ou alquímicas, ou cabalísticas, enfim, o que preferirem, de certas passagens da Bíblia, destinadas a quem deseja buscar e conhecer o sentido profundo desse e de outros textos revelados. Essas interpretações diferem do sentido literal, que é o mais imediato, o mais comum, embora não o contradigam. Mas a intenção aqui não é, isso é importante, não é convencer ninguém de absolutamente nada. É de dentro de cada um de nós que deve aflorar, ou não, a convicção, ou intuição, ou certeza, ou que nome que tenha, de que o que é dito aqui é verdadeiro. Ou isso emerge de dentro, porque algo em você reconhece essas palavras e diz: isso é verdade, ou nada do que eu ou outros possam dizer o fará. A destinatária das palavras sábias não é a mente lógico-discursiva, mas a memória e a intuição profundas. Uma realidade interior, secreta, em relação à qual tudo mais é exterior, inclusive a camada psicoemocional. E é desta memória e intuição profunda, desta realidade interior, que pode vir ou não o reconhecimento que vai ser dito aqui. E, além desse aviso, há um outro que é preciso dizer também, há uma outra coisa que também é fundamental que seja dita, que é a seguinte: para alcançar a meta suprema da vida humana, isto é, a apoteose, a divinização do ser humano, não é necessário, não é imprescindível estudar essas interpretações. Nada disso. O que faz diferença é ter ou não ter fé. No caso, imagino que nós aqui acreditamos, somos a parte da humanidade que tem fé. Porque existe outra parte da humanidade que não acredita em nada. Então, essa é a grande separação. A humanidade com fé, a humanidade sem fé. Essa é a separação básica. Todo o resto é secundário, todo o resto é circunstancial. Onde você nasceu, se é homem, se é mulher, aqui, lá, todo o resto é o destino de cada um. Mas o importante, o que divide a humanidade a respeito da vida presente e da vida futura é: você acredita ou não? A partitura se fez sozinha ou há um compositor? E se você acredita, tem fé, pode prescindir de empreender o tipo de estudo ou busca que nós temos aqui, nesse canal, Alô Catio. Você não se dedica ao estudo das escrituras e dos textos, você tem fé, confia, vai direto para Deus. É uma opção válida.
E a outra opção, que você, por natureza, por inclinação, por imantação, além de ter fé, busca o sentido profundo dos textos revelados e dos bons comentários. Buscando o quê? Fundamentalmente, a você mesmo. Então, isso é o que te leva, digamos, à profundidade que está oculta em você mesmo. Nada a ver com a psicologia. É literalmente uma outra coisa, uma revelação. Então, feitas essas duas ressalvas, isto é, que o que vai ser dito aqui é incomum, vai além do literal, e que o essencial é a fé e não uma erudição exterior, nós vamos agora sim continuar com o texto do Carlos Del Tillo, que diz que é possível responder àquela pergunta: que livro era aquele? A partir de um comentário de um versículo do Gênesis, primeiro capítulo da Bíblia, o primeiro capítulo da Torá hebraica. Um comentário que está no Zoar, o livro do esplendor, o famoso livro do esplendor, obra básica da cabala hebraica que apareceu na Espanha medieval, no século XIII. Esse versículo revelador, tema do comentário do Zoar, abre o 5º capítulo do Gênesis e diz o seguinte, abre aspas, este é o livro das gerações de Adão no dia em que Deus criou Adão. Deus o fez à sua imagem. O texto continua, fecha aspas. O Zoar chama a atenção para o fato que o livro tem relação com a imagem de Adão. E diz que esse livro traz gravado nele o mistério da sabedoria e explica o nome sagrado. Bom, esse nome sagrado, completa o Carlos Del Tillo, também é comentado numa outra passagem do Antigo Testamento da Bíblia, que é o livro dos Provérbios, atribuído ao rei Salomão, onde nós podemos ler o seguinte, abre aspas de novo. Torre forte é o nome do Senhor. A ele se abrigará o justo e estará seguro. Fecha aspas. Ou seja, este nome é uma torre, e esta torre é inabalável. Nada pode destruí-la, nem ameaçá-la, nem sequer a morte. Ora, se este livro traz, conforme comenta o Zoar, se o Gênesis traz, conforme comenta o Zoar, o segredo deste nome, que é uma torre imune a tudo, inclusive a morte, então, ele é o livro da regeneração do homem. O livro do segredo que Deus tinha revelado a Adão. Vamos seguir adiante na história. O Zoar prossegue contando que Deus tinha dado esse livro a Adão no jardim do Éden, por meio do anjo Raziel. E em hebraico, Raziel significa justamente segredo de Deus. E enquanto Adão esteve no Éden, no paraíso, ele o guardou e estudou com muita atenção, com muita devoção. Mas quando ele foi expulso por ter violado o mandamento, enfim, vocês conhecem a história, o livro se volatilizou, o livro sumiu. E o homem, Adão, desesperado, voltou a pedi-lo. Mesmo porque, na verdade, essa é a verdadeira meta da busca do homem neste mundo.
achar de novo o livro. E pela perseverança e insistência de Adão, o Senhor enviou o anjo Rafael. Em hebraico, Rafael significa cura de Deus. E Rafael devolveu o livro a Adão, que voltou a lê-lo. Depois o passou ao seu filho Sete, e este o transmitiu para a posteridade. E foi assim que o livro da regeneração chegou, por fim, às mãos de Abraão, que, como nós podemos ler no Antigo Testamento, soube penetrar na glória do seu Senhor. Resumindo, então, graças ao misterioso livro recebido do céu, Adão, Abraão ou Nicolas Flamel conseguiram realizar a obra da regeneração. E o Carlos Del Pillo conta que o comentário do Zohar sobre aquele versículo do Gênesis prossegue, dizendo o seguinte a respeito desse livro, livro das gerações de Adão. Vamos retomar lá do começo, abre aspas. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou Adão. Deus o fez à sua imagem, macho e fêmea. Ele os criou e os abençoou e os chamou com o nome de Adão quando os criou. E Rabi Simão, aí é o texto do Zohar, comenta o seguinte: estes dois versículos revelam grandes mistérios. Macho e fêmea, ele os criou. Isto nos ensina que o conhecimento da glória suprema é o segredo da fé. Deste segredo, o homem foi criado. Fecha aspas. E aqui tem algo mais profundo. Portanto, vamos avançar com muita atenção. O texto do Zohar diz que o homem foi criado deste segredo. E o texto do Gênesis diz que Deus o fez à sua imagem, macho e fêmea. A conclusão que o Carlos Del Pillo aponta é que pela expressão este segredo, nós temos de entender macho e fêmea. Algo único que tem, por assim dizer, uma dupla natureza e que também pode ser chamada de céu e terra. Em outras palavras, o que o texto do Gênesis diz em hebraico não é que Deus criou um homem e uma mulher, mas sim que ele criou um Adão que era ambos, macho e fêmea. E essa criação pode também ser chamada céu e terra, porque é um modo de falar da vida universal, que tem dois estados, um volátil e o outro fixo. Céu e terra. Está passando um avião, desculpem o ruído. Céu e terra equivalem à essência e à substância de tudo. Céu e terra equivalem à essência e à substância de tudo, e não devemos confundir isso com o céu, as nuvens, as montanhas, a terra, enfim, o que nós entendemos normalmente com as palavras céu e terra. Vejam então como nas Escrituras o significado literal encobre sentidos mais profundos. Então, acrescenta Carlos Del Pillo,
Qual é esse segredo da criação do homem? Conforme o Zohar, parece que esse segredo está na união de duas entidades chamadas macho, em hebraico ish, e fêmea, em hebraico ishá. Juntas, elas constituem o Adão primeiro, o Adão original, o Adam Kadmon. E é evidente que o mesmo segredo da criação também é imprescindível para que ocorra a regeneração do homem caído. O homem que foi expulso do paraíso, que foi dividido, que foi separado num sexo masculino e num sexo feminino. O homem precisa, por assim dizer, ser recriado. E para isso ele precisa do mesmo segredo. Portanto, o livro da criação, o Gênesis, é também o livro do homem regenerado. O Zohar indica isso com toda clareza, porque o livro desaparece, some quando o homem é exilado. Mas como nós vimos, ele pode obtê-lo de novo, se pedir, com persistência, com fé. Então resta saber por que essas duas metades são chamadas macho e fêmea. E o motivo é que esses dois sempre buscam se unir por amor. Que aqui, muito mais que um sentimento, é a força universal de imantação, de reintegração na unidade perdida. O Zohar diz que esses dois, que unidos participam da geração do homem perfeito, não diferem daquela terra e daquele céu que na origem eram uma coisa só. E aqui eu faço um parênteses pessoal. Na tradição extrema oriental, a união do yin e do yang é evidentemente a mesma coisa. Mas vamos voltar ao texto do Carlos Del Tilo. Ele sublinha o valor do comentário do Zohar, que esclarece, que ilumina o sentido profundo do texto bíblico, porque relaciona o relato da criação do mundo, no primeiro capítulo do Gênesis, com a criação do homem. Vamos ao texto do Zohar, literalmente, abrindo aspas. Observa que este segredo designa céu e terra, e o Adão foi criado. E quanto à criação do céu e da terra, o Gênesis diz, capítulo 2, 4. Estas são as origens do céu e da terra quando foram criados. E quanto ao Adão, lemos, este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou Adão. Na verdade, os dois binômios, isto é, céu e terra de um lado, macho e fêmea do outro, são equivalentes, significam o mesmo, pois foram criados num só segredo. Enfim, o Zohar afirma com todas as letras que quando lemos criação do céu e da terra, num texto revelado, devemos entender criação do Adão macho e fêmea. Não são coisas diferentes. O livro das gerações de Adão é também o livro das gerações do céu e da terra, é tudo o mesmo. Portanto, o misterioso livro de Adão, do seu filho Sete, de Abraão, de Nicolas Flamel e de tantos outros sábios, é o céu e a terra e o segredo da sua reunião.
E o que é que acontece no mito ou história sagrada da queda do homem? Exatamente a separação do céu e da terra, ou de Adão e Eva. Não há regeneração possível enquanto esses dois permanecerem separados. E eles estão separados fora, nos dois gêneros exteriores, porque estão separados dentro de nós. Nós somos uma metade aspirando à unidade. É uma forma de falar. Carlos Del Tilo conta que o comentário do Zohar termina assim. Vamos abrir aspas novamente. Por isso se compreende que toda forma onde não se encontram o macho e a fêmea, ou seja, o céu e a terra, não é conforme a figura suprema. Em todo lugar onde o macho e a fêmea não se encontram unidos, o Senhor não estabelece a sua morada ali. E as bênçãos não se acham, a não ser no lugar em que se encontram macho e fêmea. É o que está escrito. Ele os criou e os abençoou e os chamou com o nome de Adão quando os criou. Observa que o texto não diz o abençoou e o chamou com o nome de Adão. Isto para te ensinar que, inclusive, o nome Adão não é nada enquanto o macho e a fêmea, isto é, a terra e o céu, não sejam unificados. Não há bênção, diz o Carlos Del Tilo, sem a união do céu e da terra. E o símbolo ritual da bênção é o sinal da cruz. É bem claro. Em hebraico, bênção, barak, significa também fazer baixar. O quê? A bênção que unifica, que faz com que ela se torne o paraíso dele e ele se torne o paraíso dela. E a essa altura, nesse ponto, nós chegamos na mensagem reencontrada. E no versículo 64, linha do seu livro, ou capítulo 10, os capítulos da mensagem reencontrada se chamam livros. Então, nesse livro 10, existe esse capítulo, esse versículo, melhor dizendo, 64, linha, onde lemos, abrindo aspas, o livro onde Deus escreveu seu segredo é o céu e a terra. Por isso, o homem santo e sábio estuda a ciência do Senhor na paz do jardim do Éden. E essas palavras confirmam e contêm, evidentemente, o mesmo ensinamento do Zohar. Adão estuda e lê o livro do céu e da terra no jardim do Éden. E há uma última nota no texto do Carlos Del Tilo que diz que, em hebraico, ler, assim como soletrar, pronunciar, chamar, gritar, se diz Karah, K-A-R-A-H. E nessa palavra está a mesma raiz que se encontra na palavra árabe Corão. E depois de nos fazer vislumbrar a unidade palpável de toda a tradição verdadeira, ele pergunta: e o que está escrito nesse livro que Adão lê? Que os sábios leem? O segredo do nome sagrado. Este segredo é a ciência das gerações do mundo ou o homem perfeito. E essa, meus amigos, minhas amigas, essa
é a linhagem desse livro. A Mensagem Reencontrada. É a mesma linhagem do livro de Nicolas Flamel, do livro de Abraão, do livro de Adão, do Gênesis. Eu espero que vocês tenham gostado dessa exposição, que ela tenha sido um pouco mais clara, embora seja densa. Mas a vantagem de deixar isso em vídeo é poder rever, anotar, enfim, estudar. E para quem quiser mais, existe o site brasileiro da mensagem, www.amensagemreencontrada.com, tudo junto, amensagemreencontrada.com. Ou em espanhol, para quem lê em espanhol, o https:// La Puerta Online, La Puerta Online, tudo junto, .es, ES de Espanha. E o próprio livro, a mensagem, aqui, pode ser adquirido no site da sua editora, a Atar, www.attar.com.br. Em breve, nós estaremos de volta aqui no canal Alô Catio para falar de outro ensaio importante do Carlos Del Tillo sobre o estudo dos símbolos. E, como este, sobre o livro de Adão, a sua compreensão não depende de erudição ou de grandes especulações intelectuais, mas de alguma coisa que aflora de dentro, que exprime um desejo de amor, uma profunda vontade de união. Obrigado pela atenção de vocês até agora e até breve.